o Cena Pública e estamos fazendo totalmente de forma remota, porque estamos seguindo o isolamento social no estado do Ceará. Nesse programa, a gente convida pessoas que vão te explicar de maneira simples tudo o que acontece à sua volta e que você às vezes acha tão complicado. Os nossos convidados de hoje vão falar sobre exportações, sobre o Porto do Pecém, que completou 19 anos, e como tudo isso, no meio dessa pandemia, conseguiu se desenvolver e pode até mesmo ajudar pequenos empresários, médias empresas, a partir para a exportação e minimizar os efeitos da pandemia. O tema é, como eu acabei de dizer, Porto do Pecém. Completou 19 anos agora, é o porto mais novo do Brasil, mas tem números muito importantes. Apesar dessa pandemia, nos 3 primeiros meses deste ano, já foram negociados quase 5 milhões de toneladas. Nessa movimentação, já se atingiu 11% do que foi movimentado no primeiro trimestre de 2020. Esse crescimento vai ser explicado agora pelos nossos convidados. Temos aqui conosco Larry Carvalho, advogado, especialista em direito marítimo, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço desde já a participação, Larry. Obrigado, Carla. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Sempre um prazer falar sobre esse tema. Junto com ele temos o senhor Marcos Soares, presidente do Centro Industrial do Ceará. Bem-vindo, senhor Marcos. Boa tarde, Carla. É um prazer sempre estar falando sobre internacionalização. Essa é uma matéria muito importante para a Federação das Indústrias e para o Centro Industrial do Ceará. E, para completar o nosso trio de convidados de hoje do Cena Pública, Raul Viana, que é gerente de negócios portuários do Complexo do Pecém. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os demais colegas. É sempre um prazer falar em nome do Complexo do Pecém. Estamos aqui para engrandecer e contribuir com o debate. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Agora, vamos falar, já que você foi o último aí por ordem alfabética, Raul, mas vai ser o primeiro a falar, como foi possível aí ter um crescimento como esse de quase 5 bilhões de toneladas, né? 5 milhões de toneladas que foram negociadas no meio de toda essa pandemia. Todo mundo deixou de negociar aqui no tete-a-tete para investir nas exportações? Bom, primeiro é importante dizer que esses quase 5 milhões de toneladas engloba toda a movimentação do porto, não somente as exportações, né? Temos aí também as mercadorias que foram importadas, que também é grande parte de nossa movimentação. Bom, Carla, durante a pandemia a gente nunca parou, né? O porto é um equipamento essencial, inclusive vem equipamentos cirúrgicos, medicamentos, produtos hospitalares, farmacêuticos, tudo isso vem importado e também vem bastante através do porto. Então, a gente nunca parou nessa questão de pandemia. O porto funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente notou também esse crescimento também em função de um ensaio, de uma recuperação econômica que o Estado tem vivido, né, o Brasil como um todo, e a gente está começando a sentir isso de forma mais forte agora, bem como agora no começo do ano também, principalmente no mês de março, a gente teve um crescimento projetado em função de projetos que a gente vinha desenvolvendo desde o ano passado que estão se concretizando agora. Como eu falei, parte de produtos importados, de grandes projetos, começaram a chegar no porto agora através do mês de março, bem como no ano de seu aniversário, né, no mês de seu aniversário, agora em março, o porto completou 19 anos de muito sucesso, de muito trabalho. A gente também retomou as operações chamadas ship-to-ship, né, que é o transbordo de combustíveis, o que a gente não fazia há alguns anos e retomou agora a partir de março com algumas operações. Então, tudo isso contribuiu aí para o crescimento da nossa movimentação. Agora, uma dúvida que fica na minha cabeça, com relação ao Porto do Mucuripe, ele deixou de operar com algum tipo de produto, de fazer algum tipo, ou nós estamos com os dois portos operando ao mesmo tempo? Estamos sim com os dois portos. Os portos do Ceará são complementares, né? Acredito que os dois são concorrentes em algumas cargas, mas eles se completam, né? Eles são complementares. O Porto do Mucuripe também, até onde eu sei, também não parou, também funciona de forma 24 horas. Acredito que os outros colegas, principalmente meu amigo Dr. Larry, pode falar muito bem do Porto do Mucuripe. A gente fala já com o Larry, porque agora eu quero saber do senhor Marcos, como é que o Centro Industrial está percebendo, analisando cada um desses dados aí para ajudar, né, os pequenos, os médios e até mesmo os grandes empresários a melhorar esse tipo de comércio.
Olha, Carla, a gente sabe que a exportação não é da noite para o dia. Mercado internacional tem os nossos amigos, tem o Léo e o Raul, sabe que isso não acontece da noite para o dia. Então, a indústria cearense ela vem se reinventando. A Federação das Indústrias faz um trabalho muito forte com o Centro Internacional de Negócios, onde a gente levanta todos os dados com o Observatório da Indústria, mostrando onde se pode ter mercado para a indústria cearense, para exportar e também para importar. Porque antigamente, quando se falava em importação dentro de uma federação de indústria, achava-se que iria ter problemas com a indústria local. Mas nós estamos notando que no mundo inteiro, quando a gente importa bem, a gente agrega valor aos produtos importados e exporta melhor ainda. Então, toda essa ambiência que foi criada dentro da federação, melhorando as empresas para poder terem créditos, tá? Terem capacitação. Estamos, inclusive, dentro do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias, preparando estagiários para ofertar para as empresas, não só as empresas de grande porte, mas de médio porte também, que possam auxiliar nessa internacionalização de mercado para as empresas, porque a gente sabe que uma empresa, para ter uma estrutura de internacionalização, ela precisa ter profissionais capacitados. Agora, para também exportar, e daqui a pouco a gente vai saber que tipo de produtos estão sendo mais exportados e que fizeram esse crescimento tão grande, mas para exportar tem todo um protocolo. E eu vou pedir ao Larry que nos explique, você como advogado, né, especialista em direito marítimo, são muitos protocolos, são muito diferentes também das nossas leis, o tipo de produto que sai do Ceará para ir para a Europa ou para a Ásia ou mesmo para os Estados Unidos, ele tem que seguir protocolos diferentes para sair do país e entrar em outro? Sem dúvida alguma, Carla. Os produtos que vão para a Europa seguem procedimentos e protocolos bem diferentes, bem distintos dos que vão para os Estados Unidos. Realmente a empresa que pretende exportar, e o SIM, como o Dr. Marcos Soares falou muito bem, faz um trabalho excepcional em relação à capacitação e preparação, inclusive, das empresas que desejam exportar, né? Então, eles fazem todo um trabalho para emissão, primeiro inclusive, tanto da documentação como dos cadastros prévios que a empresa precisa ter para exportar, para radar, eventualmente. E assim, quando você pensa em importação, exportação, principalmente exportação para a Europa, e pensando aqui no estado do Ceará, a gente é um grande exportador de frutas, né? Então, se você pegar o setor, principalmente do agro, o setor de frutas, com certeza, e olhando no setor europeu, a União Europeia tem regras específicas para determinado tipo de qualidade, especificação e até também de defensivos agrícolas que é utilizado no produto. Então, isso tem que estar muito bem abalizado, né? Os tipos de defensivos agrícolas que a empresa de exportação de fruta, por exemplo, pode usar para a Europa, geralmente é bem distinto do que ela pode usar para os Estados Unidos. Então, efetivamente, a empresa tem que conhecer bastante da legislação para onde ela está mandando seu produto, porque mesmo passando por todo o crivo aqui na exportação, quando esse produto chega lá, passa para o crivo novamente do Ministério, correspondente ao Ministério da Agricultura, ou então lá nos Estados Unidos, um FDA, a partir de comestíveis e etc., exatamente para saber se o produto, sempre pensando, e falando do agro, sempre pensando se o produto está apto a ser consumido por humanos, né? Então, efetivamente, é necessário um conhecimento da legislação lá fora, além da legislação aqui. Efetivamente, o Brasil, nos últimos anos, tem feito um trabalho para simplificar toda a parte regulatória e legislativa também atinente ao comércio internacional. O Brasil hoje, infelizmente, faz parte de uma maldita lista, pode-se dizer assim, um dos países mais fechados no comércio exterior. E a ideia, efetivamente, é que o Brasil se abra cada vez mais para o comércio exterior. Recentemente, o Brasil ratificou algumas convenções, como a Convenção de Facilitação ao Comércio Internacional, ratificou recentemente também a Convenção de Quioto. Todas essas convenções que o Brasil aderiu impõem uma facilitação no comércio internacional, né? Ou seja, uma desburocratização. E a Receita Federal tem feito esse papel, inclusive, semana passada o próprio governo federal emitiu uma medida provisória
visando a redução de burocracias no comércio exterior para facilitar tanto a importação como a exportação. A própria Receita também está passando por todo um processo de revisaço, então ela se chama revisaço, está sendo chamado, mas é um processo em que a Receita está revisando todos os seus atos e todo o acervo regulatório destinado à importação e exportação. Então, eles têm feito publicação de atos e têm feito audiência pública e fazendo tomada de subsídios com toda a sociedade civil para receber contribuições para melhorar e desenvolver os regramentos e o acervo regulatório hoje que impactam no comércio internacional. A previsão é que no próximo mês venha um decreto também a nível federal, reduzindo mais ainda as burocracias, revogando vários dispositivos já em desuso, então tornam o procedimento mais moroso. E, assim, a ideia efetivamente é que o Brasil passe cada vez mais a ser um país aberto para o comércio internacional. O Dr. Marcos Soares falou muito bem que um país que importa bem, exporta bem, e isso é totalmente verdade. O Brasil dispõe de vários regimes de admissão aduaneira que favorecem a importação de produtos, seja para o ativo da empresa, seja de máquinas sem produção nacional, seja inclusive para a aquisição de alguns insumos destinados à industrialização aqui no mercado nacional e posterior, reexportação, como o drawback. Então, a gente tem vários regimes no Brasil que permitem realmente o incremento ou a melhora do parque fabril das indústrias, das empresas, para possibilitar uma melhor competitividade e também vamos dizer assim, uma redução de custo tributário nas empresas que pretendem exportar, né? E estão importando para poder industrializar um certo produto para poder exportar. Então, hoje a gente tem muito bem isso, mas muito espaço, né? Muito espaço, tem muito diploma legal, muitas portarias esparçadas assim da Receita Federal, que a gente tem visto um trabalho da Receita junto com o governo federal de tentar resumir isso e condensar em portarias únicas, né? Algo que facilita bastante para o entendimento do importador, do exportador que pretende entrar no setor. Eu volto já para essa questão, porque eu anotei algumas coisas aqui sobre as exportações, por exemplo, a comunicação em outro idioma, que também é muito necessária, né? Mas eu vou voltar para o senhor Marcos e eu vou pedir para que o senhor tem dados aí, por exemplo, de exportações de produtos que nós, cearenses, estamos exportando mais e para quais mercados eles estão sendo mais enviados. Por exemplo, a gente envia muito mais matéria-prima para depois trazer de volta essa matéria-prima manufaturada? Olha, principalmente com a siderúrgica, né? Nós estamos exportando muitas placas, né, de aço. E quando a gente importa carro, a gente exporta uma placa de aço de um valor 10% de uma placa de aço quando volta num carro feito, quer dizer, agregado valor. Então, é essa a colocação que a gente sempre faz. Então, o Ceará hoje tem uma situação de ter realmente empresas competitivas, como o Dr. Léo bem colocou aí. Nós somos muito fortes no agronegócio. Nós temos uma empresa de nível mundial aqui no Ceará, que ela importa muita matéria-prima química, tá? Então, ela importa para atender o mercado nacional, mas é usada muito aqui no Ceará e usada no Brasil inteiro. Então, a gente tem uma balança desfavorável no setor químico, mas que isso não é ruim para o Ceará, porque ele exporta para dentro do Brasil, tá? Então, essa parte de confecções são coisas pequenas, são produtos, empresas pequenas que exportam, e é um trabalho que a gente o SIM vem fazendo dentro da federação, de tentar compartilhar container. Tivemos reuniões com algumas empresas aqui no Ceará que são transportadoras, com o Porto do Pecém. Para quê? Porque na hora que uma empresa não consegue fechar um container só, tanto para exportar como para importar, a gente está trabalhando esse viés que a gente possa compartilhar isso aí. Uma logística compartilhada é melhor para várias empresas poderem trabalhar. Então, quer dizer, Custos, né?
reduz os custos e melhora, né, para quem é pequeno, e a gente vai entrar já nessa questão. Mas essa redução de custos, esse compartilhamento aí de containers, principalmente poderia ser usado por esses pequenos, médios empresários, não é isso, doutor Marcos? Correto. É esse o trabalho que o SIM vem desenvolvendo dentro das indústrias, para que não só compartilhem a logística, compartilhem a consultoria que é feita das empresas. Então, se você colocar um grupo de empresas de um segmento, tá, ele vai ter suporte do SIM para poder chegar, poder exportar valor baixo, 10, 20 mil dólares, mas começar. Porque pela estrutura que nós temos no nosso país, de mais de 2 milhões de consumidores, a cultura nacional foi sempre para o mercado interno. Então, a gente não tem essa cultura de exportação, que agora a gente está vendo com essa globalização que a gente pode trabalhar isso. Uhum. Raul, com relação a esse compartilhamento, né, você já vê isso na prática muito, e a partir de quando isso começou a ser realizado no Porto do Pecém? Né, talvez isso sim é que tenha impulsionado também essas exportações? Sim, a gente sempre procura, né, atender a todos os nossos clientes, independente do tamanho. O Dr. Marcos aí citou 2 casos de empresas menores que precisam de uma logística, de um serviço diferenciado, no que ele se referiu ao compartilhamento dos serviços, que é o serviço chamado, que a gente chama na linguagem técnica, o LCL, né, que é o Less Than a Container Load, que quando os clientes não conseguem encher um container todo, que seria o FCL, Full Container Load. Só uma dúvida, um container grande, né? Ou existem vários tamanhos, quanto cabe num container, por exemplo? Quantas toneladas? Qual é a medição de cada container? Vai depender muito do peso, da carga e da mercadoria em si, né? Mas a gente pode carregar até 20 toneladas, se for para falar um número mediano, até cerca de 20 e poucas toneladas, a depender da grande maioria das cargas, essa seria a média. O container tem um tamanho padrão? Tem. Ele tem tamanhos especiais para alguns tipos de equipamentos, mas eles são padronizados no mundo inteiro. Quando a gente fala de container de 20, né, 20 pés, e de 40 pés, que seria exatamente o dobro. Uhum. Aí, com relação a essa questão das exportações, né, do compartilhamento, quem você poderia dar de exemplo aqui para que o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando também pela internet, possa entender, eu tenho aqui uma empresa de confecções, eu quero exportar, mas as minhas negociações não vão conseguir encher um container de 20 pés, né? Eu posso buscar um compartilhamento com que tipo de outra empresa, né? Ele precisaria inicialmente procurar uma empresa especializada nesse tipo de logística. Alguém vai ter que representar ele perante o embarcador, perante o armador, né? O proprietário do navio que leva lá o navio e os containers ao porto para que ele seja operado. Essa empresa fica responsável por fazer essa coleta, vamos dizer assim, de todas as cargas diferentes, de vários clientes diferentes, para encher aquele container no sentido da exportação, né? E a recíproca é verdadeira na importação. Você perguntou aí desde quando a gente faz, na importação há vários anos, na exportação é mais recente, mas na importação principalmente também, nos 2 sentidos, pelo valor das mercadorias. Às vezes o próprio cliente lá fora também tem essa necessidade. O próprio cliente lá fora, no caso o importador, né, se tratando de uma exportação, ele não tem capacidade de comprar toda a mercadoria de determinado exportador aqui. Então pode ser feito esse trabalho de forma trocada, vamos dizer assim, também focando no cliente lá de fora. Então assim, o Porto Pecém consegue atender a todos os seus clientes, independente do seu tamanho, desde o menor, que necessita até desses serviços de LCL, aos grandes, como citado pelo Dr. Marcos aí, no caso da siderúrgica e vários outros, né? Já que a gente está falando de exportação aqui, eu gostaria também de frisar, temos outras grandes indústrias no Complexo do Pecém, no Ceará como um todo, mas no Complexo do Pecém, que é a localização geográfica, física mais próxima do porto, naquela área do complexo, do plano diretor, nós temos outras indústrias. Uma que está tendo bastante destaque agora seria a Aeris, a empresa que fabrica pás eólicas, aqueles aerogeradores que nós vemos aqui nas nossas belíssimas praias. Aquelas mercadorias são exportadas, né, atualmente, em sua maior parte, para os Estados Unidos. Então, é um produto de maior valor agregado também,
até para contrapor um pouco a questão que o Dr. Marcos falou, que de fato, na grande maioria das nossas exportações, do que a gente manda para fora, falaria até como o Brasil, não somente como o Ceará, mais a matéria-prima, e a gente importa um produto de maior valor agregado, mas nesse caso das pás eólicas, são produtos de um valor agregado bem razoável, que estão sendo exportadas aqui através do Ceará. Temos as placas de aço, temos também granéis sólidos, que vai nessa linha da matéria-prima, né, que está sendo exportado. Temos uma operação bem interessante, que eu acho muito legal, de minério de manganês, que é exportado no interior do Ceará, lá no município de Ocara, vem no transporte rodoviário para um local a ser depositado próximo ao porto. Quando o lote a ser exportado, porque a operação só pode ser iniciada quando esse lote estiver todo próximo ao porto. Quando esse lote chega, ele é levado ao porto também por caminhões e é feito o embarque dessa carga para sentido exportação também. A gente agora em março exportou um navio de 110 mil toneladas desse minério de manganês, aqui made in Ceará, né? Tanto o minério quanto as placas de aço, quanto as pás eólicas, quanto as nossas frutas. Esse manganês foi para a China, as frutas, como bem citado pelo Léo, e o agro é pop e o agro é muito forte aqui no Ceará nas frutas. Porto Pecém, agora no ano que passou, nessa última safra, a gente voltou a ocupar uma posição de destaque, as primeiras colocações da exportação da safra de frutas do Nordeste. Então, veja bem, a gente tem frutas sendo colhida, produzida e plantada não somente aqui no Ceará, que vai através do porto ser escoada, mas também dos municípios e dos estados vizinhos, né? A nossa área de Interlândia na exportação se estende até os estados vizinhos do Rio Grande do Norte. Na verdade, a grande parte do melão vem do Rio Grande do Norte. Bahia e Pernambuco também, região do Vale do São Francisco, das cidades de Petrolina e Juazeiro da Bahia, sobe até o Ceará essa carga vindo de lá, em sua grande maioria uvas e mangas dessa região do Vale, e além dos melões também, melancias, para serem exportadas aqui pelo Porto do Pecém através da nossa infraestrutura, com toda a infraestrutura e a superestrutura, que são os guindastes, as máquinas e equipamentos, também voltados para ter uma ótima produtividade, para que os clientes, os donos dos navios e os exportadores, os embarcadores, também saiam ganhando, tenham uma boa produtividade. A gente atinge o mercado principalmente europeu, a safra de frutas. Se fosse falar um percentual, talvez mais de 95% do que embarca no Pecém vai para a Europa, e esses outros 5% acabam indo também para os Estados Unidos, principalmente a carga de manga. Tá certo. Olha, a gente já está quase encerrando aqui o nosso tempo de primeiro bloco, mas eu quero só lembrar que a gente volta no segundo bloco, ainda falando sobre as exportações e passando mais orientações para quem quer começar a investir nas exportações, para dar um up aí nas negociações das empresas cearenses. Lembrando que o nosso Cena Pública vai ao ar o programa inédito toda terça-feira às 10 horas da noite, tem reprise no domingo às 5 horas da tarde, e você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, e este programa vai na íntegra também para o YouTube. E aí você pode acessar quando quiser. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já com os nossos convidados. Estamos de volta com o Cena Pública. Hoje estamos discutindo as exportações no Porto do Pecém, um porto jovem que completou 19 anos, mas que durante esta pandemia apresentou números bem expressivos. E entre os nossos convidados de hoje temos Léo Carvalho, advogado especialista em direito marítimo, Marcos Soares, presidente do Centro Industrial do Ceará, e Raul Viana, gerente de negócios portuários do Complexo do Pecém. E eu volto a conversar com o senhor Marcos Soares a respeito da adaptação das nossas empresas. O Centro Industrial, ele já pensou, inclusive, em criar uma área que dê mais suporte e que possa mesmo até em reuniões, mesmo que pela internet, as nossas reuniões virtuais tão comuns a partir dessa pandemia, incentivar cada vez mais os empresários a fazer parte desse novo negócio, né? Juntando aí essas empresas, se ligando e buscando informações aí para essa exportação, como o Larry também destacou aí, são leis diferentes, são medidas diferentes, né? Tem a questão também dos agrotóxicos, já que a gente exporta tantas frutas, né? Tantos produtos agropecuários, os agrotóxicos aqui, alguns liberados aqui, são proibidos fora, né? Então tem todo esse suporte, senhor Marcos?
Bem, Carla, a Federação das Indústrias, ela, nesses últimos anos, investiu muito, tá, no Observatório da Indústria. O que é o Observatório da Indústria? É uma plataforma, tá, onde a gente tem todos os dados para qualquer empresa que queira exportar ou importar no Ceará, ele pode chegar na Federação das Indústrias através do CIM, que é o Centro Internacional de Negócios. Nós lá no CIM foi reconfigurado a estrutura. O CIM ficava no andar da federação, nós colocamos ele numa casa que fica do lado da federação, um local onde tem acesso, que o empresário pode chegar para poder, levando o KNAI do produto que ele produz, o que ele quer importar, ele pode saber onde é vendido, preço médio, até frete. O Observatório da Indústria consegue gerar esses dados para o empresário. Larry, com relação a prejuízos, problemas que podem acontecer no meio do caminho. A gente outro dia viu aquela notícia lá do navio que encalhou no canal de Suez, que foi uma confusão, deu, digamos, engarrafamento ou congestionamento, melhor dizendo, de navios. Foram mais de 300 navios esperando, prejuízos para vários setores, né? Uma questão como essa, ela está prevista em seguro? Quem vai exportar, quem vai buscar outros mercados, principalmente no exterior, ele tem que estar prevenido para qualquer tipo de eventualidade como essa? Tem seguro? O que é que pode acontecer? Ele paga multa se a mercadoria chegar atrasada? Isso é uma pergunta bem relevante, Carla, principalmente levando em consideração que recentemente o navio Ever Given declarou avaria grossa, né? A avaria grossa é quando todas as partes interessadas ali na aventura marítima são chamadas a participar, vamos dizer assim, do prejuízo. Então, todos eles têm que contribuir na sua participação em relação ao prejuízo, né? E eu vou entrar mais um pouco sobre essa questão securitária do Ever Given e do que as exportações têm que levar em mente, mas antes eu queria só fazer um comentário. A gente falando do Ever Given e lembrando que ele tinha quase 20 mil containers a bordo, e é impressionante como a Lloyd's List, que é a maior empresa de inteligência marítima, inteligência portuária, ela fez um levantamento que grande parte desses containers chegam algumas vezes a ter até carga de 20 empresas diferentes. Então a gente falando aqui exatamente nessa questão de carga compartilhada e full container load ou less container load, como o Raul falou muito bem, e isso é uma praxe a nível internacional, né? Isso realmente é algo muito utilizado na logística e você vê muito bem isso no próprio navio Ever Given, né? E como você perguntaste sobre a situação securitária, e é muito interessante essa situação do navio, como foi decretada a avaria grossa, todas as partes, inclusive todos os donos de carga que estão com carga a bordo vão ter que contribuir com sua parte da indenização, né? E aí, quando você pensa parte de indenização, é daquele 1 bilhão que o canal de Suez está solicitando, de todo o valor de salvotagem que foi utilizado e gasto para conseguir desencalhar o navio, e aí pensa em 13 rebocadores com 2 dragas funcionando 24 horas lá para tentar remover o Ever Given do encalhe. Então, todo esse gasto, como qualquer gasto que tenha de terceiros processando o navio, todos esses gastos vão ser utilizados para fins de gerar um número, que seria um número possível do prejuízo dessa viagem, dessa aventura marítima, e ele vai ser compartilhado entre todos os donos de carga e o armador, o proprietário. Como foi o do navio que encalhou lá no canal de Suez, tenha sido por conta dos ventos fortes, né? Uma coisa que não foi o marinheiro, o capitão lá que tem errado a entrada, não, foi por conta de vento forte, mesmo ele sendo um navio muito pesado, ele não conseguiu sair dali daquela situação. Mesmo sendo uma intempérie, uma coisa do tempo, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar. Primeiro, porque foi uma operação de guerra para retirar esse navio, então isso gera um prejuízo. Tanto tempo do canal parado também gera um outro prejuízo, e todos os quase 400 navios que estavam aguardando a passagem no canal, todos eles têm um potencial claim também contra o Ever Given. E por que eu estava falando que é muito interessante? Então, né?
assim, a dona do navio já ajuizou uma ação lá em Londres para tentar limitar a responsabilidade dela dos possíveis claims. Em uma situação como essa, provavelmente todas as partes que tiveram prejuízo devem ir em busca principalmente dos seus seguros para mitigar, e aí eventualmente a seguradora deve tentar procurar uma parte, vamos dizer assim, responsável para tentar reaver alguma parte do prejuízo da seguradora. Mas é muito interessante essa parte quando a gente fala de avaria grossa, de pensar a importância do seguro aqui na avaria grossa. Por quê? O último caso de avaria grossa que a gente tem registrado, grande, que nem o Ever Given, foi em 2018. E os donos de container tiveram que contribuir em torno de, salvo engano, 55% do valor da sua carga, né? Então, se você pensar em uma empresa com um container valendo $100.000, ela teve que depositar ou apresentar uma garantia de $55.000 para conseguir liberar a carga. Porque aqui está a grande questão. A maioria das legislações ao redor do globo permitem um armador reter a mercadoria enquanto essa contribuição não for paga. E a grande questão da importância do seguro é pelo seguinte: vai demorar bastante ainda você ter uma noção do efetivo prejuízo, né? E as empresas que possuem seguro da sua carga, elas podem simplesmente apresentar uma carta garantia do seu seguro, do seguro falando, ao final, quando for avaliado o valor que deve ser proporcionalmente a esse consignatário da carga, o seguro irá cobrir, né? E aí, obviamente, os armadores vão fazer, o armador vai fazer a liberação dessa carga para os recebedores lá fora. Enquanto que as empresas que estavam sem seguro a bordo, o que vai acontecer? Elas não vão conseguir liberar sua carga porque não tem a carta garantia do seguro, né? Então elas vão ter que aguardar passar por todo o processo burocrático de avaliação do efetivo prejuízo, a repartir esse percentual entre todos aqueles que têm interesse na aventura marítima, para eles poderem fazer um depósito em dinheiro para somente assim poder ter sua carga liberada. Ou seja, é um processo que pode demorar até meses com esses contêineres parados lá fora na Europa. Então, efetivamente, é muito importante uma empresa que esteja exportando contratar seguros, porque, infelizmente, na área de navegação, tudo pode acontecer. Quando eu falo aventura marítima, porque ainda são aventuras marítimas, os navios ainda são submetidos a enormes intempéries, tempestades, ondas acima de 8 metros, ventos fortes, como você muito bem tratou, e realmente a força maior é algo bastante, vamos dizer assim, é a prática do dia a dia da navegação. Realmente coisas acontecem, o mar pode estar calmo e de repente fecha tudo, aparece um mar muito grosso, com ondas muito fortes, vento muito forte. Então, efetivamente, todas as partes, para mitigar suas responsabilidades, o ideal é que sempre contratem seguros e apólices de seguros para poder minimizar e mitigar essa responsabilidade e evitar em que situações como essa, em que é decretada a avaria grossa, você ter que depositar um dinheiro ou aguardar meses até ter sua carga liberada. É o chamado risco calculado, né? Com relação, a gente agora tem o senhor Marcos de volta, né? Tivemos um problema na conexão dele. Enquanto isso, a gente estava conversando com o Larry, senhor Marcos, sobre a questão do canal de Suez lá, né? Que foi o navio encalhou, foi aquele Deus nos acuda para quem estava exportando. É uma situação que não foi vista até hoje no canal, mas que pode acontecer e pode acontecer, inclusive, de novo, né? Como o Larry falou aí. Mas com relação ao suporte, né? Que o senhor falava às empresas, pode continuar a sua explanação. Desculpa aí, porque quem vive da internet agora depende só dela, né? Estamos nos acostumando a essas quedas. São os picos, né? Então, como eu estou falando, o Observatório da Indústria, qualquer empresário que ter noção no mundo real hoje, o que seu produto representa lá fora, onde quer dizer, se o empresário leva o NCM do produto, a gente faz essa rastreabilidade, tá? Toda ela aí, quer dizer, agrega ao KNAI da empresa, da indústria, é que você porá tanto produtos para importar como para exportar. Já está falando do ano passado, os dados lá são dados online, tudo que é alimentado, acesso aos dados da Receita Federal, como o doutor Léo bem colocou aí, essa nova medida
história que o governo assinou agora no final de março, né? Para esse negócio para o comércio exterior, vai eliminar algumas taxas que já tem e também tentar melhorar até para o nosso pessoal dos portos também, para poder facilitar, porque uma das reivindicações maiores da indústria, através da CNI e das federações dos estados, é que hoje está tudo automatizado. Então, na hora que sai um navio que vem da China para o Brasil, eles já podem pegar justamente o que está vindo já para poder ir adiantando os processos, tá? Com essas digitalizações de processos, com essa indústria 4.0 que tão se fala, não só para a indústria como para serviço, quer dizer, é importante que o governo veja que ele pode trabalhar essa automatização dos processos e que na hora que chegar os contêineres no Brasil, tá, nos portos de destino, já esteja tudo já analisado para ter um processo de liberação mais rápida. A gente sabe de vários portos, quando a gente faz algumas visitas fora, que o porto mesmo de Singapura é em média de 2 horas que um caminhão entra para pegar um contêiner. Se ele passar disso aí, ele já vai ser rastreado para saber o porquê que ele não deixou, então coletou. Então, são esses destraves do processo que a indústria, através da CNI, das federações, vem sempre solicitando que o governo federal olhe para melhorar a ambiência de negócio. Isso melhoraria não só a ambiência para as empresas, como para o governo. E estamos bem de cabotagem? Temos grandes profissionais de cabotagem aqui, Raul? Sim, com certeza. Cabotagem é muito atuante aqui no PECEM. Agora, o que é que a gente pode esperar nesses 19 anos, né, desse jovem que tem 19 anos, o Porto do PECEM? Quais são os projetos que vocês já estão planejando aqui em Fortaleza? A gente tem Fortaleza 2040, no estado do Ceará tem o Ceará 2050, e o Porto do PECEM tem algum plano para 5, 10, 20 anos, para os próximos anos? Sim, temos vários. Como você bem pontuou, é um jovem que já é grande, né? Nesses 19 anos, a gente de fato já cresceu bastante, muitos planos, e agora estão sendo estruturados todos eles com o apoio, né, com a ajuda do nosso novo parceiro, Porto de Roterdã. Não sei se você já ouviu na imprensa, Carla, mas desde 2018, do final de 2018, mais especificamente dezembro, a gente oficializou uma parceria que já vinha em mais de 2 anos de negociações com o Porto de Roterdã. O Porto de Roterdã é referência na indústria mundial portuária, mais de 600 anos de existência, diversos terminais, foi por muito tempo o maior porto do mundo. Hoje continua sendo o maior porto da Europa. A China, como tudo, né, botou alguns portos na frente, a China dominando aí vários segmentos, mas continua sendo um porto com maior expertise, um porto com muita tecnologia, um porto sempre com inovação e partindo na frente em diversas questões, principalmente essas que a gente está vendo agora, como você bem citou, após a pandemia, no sentido de automatização, de digitalização. Então, hoje, o complexo do PECEM vende 3 grandes serviços. Antigamente, a gente era simplesmente o terminal portuário do PECEM, né? Chamávamos Ceará Portos, e hoje a gente se chama Complexo do PECEM, porque além do porto, a gente faz a gestão também da área industrial, circunvizinha ao porto, em nossa área, e da área de ZPE. Vale citar aqui a única ZPE em operação no Brasil, né? Em todo o território nacional, somos a única ZPE em operação. Tem algumas outras zonas que estão aptas, que estão autorizadas no Brasil, mas operando somente aqui a nossa cearense, a nossa da terrinha. E falando em ZPE, e já que o assunto é exportação, não posso deixar de citar também os avanços, né, da segunda ZPE, que a gente chama de ZPE 2, a segunda área destinada à ZPE, porque a área atual está fisicamente, pertence à CSP, né? A gente já falou aqui na CSP, ela tem planos de expansão e a área que ela está hoje geograficamente, fisicamente, já tem uma área disponível para uma futura expansão da CSP, então a gente não pode utilizá-la. Então, parte dos nossos planos, já que você perguntou, é a conclusão dessa segunda obra de ZPE, a ZPE 2, que atualmente já está com 87% das obras. Lá em março do ano passado, no início da pandemia, essa decisão foi pautada em reunião de diretoria do PECEM e os diretores se viram com a seguinte questão: e aí, a gente avança ou não? Era aquele cenário totalmente incerto
quanto tempo ia demorar, nem sonhávamos em vacina ainda em março do ano passado, né? Então, era todo aquele cenário de incerteza e a diretoria falou, não, independente de pandemia, vamos manter o investimento, vamos manter as obras. E, dado essa decisão, as obras continuaram, 24 horas por dia, normal, e temos hoje 87% dessa área já com obras avançadas. O que vai ser a área de ZPE2? Vai ser um grande condomínio, vai ser uma grande área em que nós seremos o gestor daquela área, o síndico, vamos dizer assim, para atrair novas empresas que queiram se instalar e gozar dos benefícios de ZPE, que são, em sua maior parte, incentivos fiscais, né? As empresas vão deixar de recolher algum tipo de imposto em uma menor carga tributária que vai facilitar que aquela carga, que aquela mercadoria seja enviada ao mercado exterior, que seja exportada. Ela tem que cumprir um mínimo de 80% das suas vendas, 80% do faturamento tem que servir para o mercado estrangeiro, ela tem que exportar. Caso ela venda no mercado nacional, ela paga todos os tributos como qualquer outra empresa sem qualquer benefício. Então, ela é de fato voltada para a exportação, tal como hoje é, por exemplo, a CSP. Dentro dessas novas obras, desses novos projetos, hoje eles já posso falar deles no presente, mas estavam em nossos planos nos últimos 12 meses, as entregas de algumas obras, como, por exemplo, o berço número 10 do Porto. Nós temos hoje 10 berços, a gente pode receber 10 navios de forma simultânea. Isso garante uma maior produtividade, garante um maior tempo, uma melhor produtividade operacional para os navios. Hoje a gente pode operar, por exemplo, 2 navios de contêiner de forma simultânea, o que a gente não conseguia fazer antigamente. Entregamos uma nova ponte, você certamente conhece o PECEM, sabe que ele opera em águas profundas, ele opera longe da costa, né? Ele é um porto offshore. Então, nós tínhamos uma ponte, hoje temos 2 pontes para fazer essa conexão entre o pátio de mercadorias, entre o nosso pátio de armazenagens e os piers, né, onde de fato acontecem as operações, e um novo gate. Então, nós temos 2 portões, né, na linguagem literal da tradução, gate, portão de entrada, por onde as cargas entram e saem do terminal. Antigamente tínhamos somente um, hoje temos 2, que são separados as suas entradas e saídas, a depender do tipo de mercadoria, o que garante também uma maior produtividade. Raul, e o tamanho, só interrompendo um pouquinho, mas e o tamanho dos navios que o Porto do Pecém consegue receber? São diferenciados em relação ao Porto do Mucuripe, né? Sim, a gente tem uma vantagem competitiva com relação ao Porto do Mucuripe, que é um porto onshore, né, que ele tem uma profundidade menor do que a nossa. Como o Porto do Pecém funciona, esse pier que eu estou falando para você, o TEMUT, por exemplo, Terminal de Múltiplas Utilidades, ele funciona a quase 3 quilômetros da costa. O Porto do Pecém, quando ele foi concebido, no seu projeto original, foi estudado qual era o ponto de maior profundidade e mais próximo da costa, ao mesmo tempo, no litoral do Ceará. E o PECEM se destacou e ganhou essa vantagem de sediar essa obra, esse grande equipamento que nós temos exatamente por isso. Ali são quase 17 metros de profundidade, o que nos garante um calado operacional de 15,3 metros. Isso nos garante receber os maiores navios que atracam e que passam na costa brasileira, por exemplo. A gente recebeu... Até um Evergreen? Aquele, infelizmente, não. Aquele realmente é muito grande, um navio de 20 mil containers, de 20 mil TUs. Não sei nem se algum porto no Brasil conseguiria receber, mas talvez o porto do Itaqui, que tem uma profundidade de quase 20 metros. Então mas aqui não no Ceará... nenhum encalhe por aqui. Não. Aqui no Porto do Ceará, no Porto do Pecém, nós temos até 15,3 metros de calado. Essa é a profundidade operacional mínima de segurança para o navio operar com segurança, sem nenhum tipo de problema no Pecém. Isso nos fez, por exemplo, a partir do ano passado, receber o maior navio que já atracou na costa cearense, que atracou nos portos do Ceará, que foi um navio da nossa parceira MSC, o Chuba-Bi é o nome do navio, um navio com mais de 300 metros de comprimento, 40 metros de largura, um gigante, um monstro do mar realmente, que fez aí uma das travessias, algumas das várias, na verdade, ele se repetiu aqui por várias vezes, levando fruta aqui para a Europa. Mas, enfim, a gente tem essas vantagens competitivas, a gente consegue receber grandes navios de grandes portos graças a essa nossa infraestrutura offshore, graças à nossa infraestrutura portuária como um todo. E a gente, só voltando para os projetos, Soraya, que eu queria falar também, a gente tem, além da ZPE, a gente também tem um foco muito grande, o setor que eu trabalho, que é o comercial, nós temos focos de segmentos para trabalhar e para atrair. Um deles hoje são os focos das energias renováveis, né? Eu já citei um pouco da Aeres, nossa grande parceira, que trabalha conosco através da exportação das
as eólicas, mas nós temos também alguns projetos que já saíram na imprensa, que já são de domínio público, como, por exemplo, a atração de um hub de hidrogênio, né? A gente está aí, o mundo inteiro, pensando em usar menos energias fósseis e mais energias renováveis, e o hidrogênio verde é uma dessas apostas. A gente tem amplas vantagens competitivas para receber esse tipo de projeto aqui no Ceará, já estão em desenvolvimento, já estão em parcerias sendo consolidadas e sendo estudadas com algumas empresas, ainda está muito embrionário tudo isso, mas um dos focos também são as energias renováveis, atraindo esse tipo de cadeia aqui para o Ceará. Que são o futuro, né? Infelizmente, o papo tá bom, mas o nosso tempo passa rápido demais quando a gente está conversando e o papo é interessante. Então, eu vou pedir de cada um de vocês as considerações finais com relação a essa questão do Porto do Pecém, das exportações, né, de como as empresas cearenses podem buscar esse novo foco, a exportação, inclusive compartilhada. E com todos os cuidados com relação ao direito marítimo. Eu vou começar com o senhor Marcos, que é representante do Centro Industrial do Ceará. Bem, Carla, Soraya, eu vou aproveitar o gancho do Raul e falar realmente da vantagem de termos o Porto do Pecém aqui para as energias renováveis, porque com a parceria de Rotterdam, que é o porto lá na Europa que vai receber, tem capacidade para receber e distribuir por toda a Europa o hidrogênio verde. Então, isso é importante, que é isso que a Federação, juntamente com o Centro Industrial do Ceará, está fazendo para trabalhar a cadeia produtiva do hidrogênio verde no Ceará. Então, nós estamos acompanhando isso aí e com esse parceiro que nós temos com o Porto, a gente já está começando a preocupação de mostrar ao governo, tanto o governo federal como o governo estadual, que tem países que já estão se antecipando a isso e estão zerando todas as alíquotas de impostos. Isso aí, o Chile já fez isso. Então, nós estamos fazendo esse levantamento para mostrar para o governo, tanto estadual como federal, que nós temos a oportunidade de ser um dos maiores exportadores de hidrogênio verde do Brasil e do mundo. Mas nós temos que ter realmente essa estrutura toda, tanto estrutura de logística, estrutura que a gente já enxerga no Porto do Pecém de Rotterdam, como também uma estrutura tributária para esse tipo de exportação. Eu agradeço a participação e estou sempre à disposição. Foi um prazer aqui compartilhar essa entrevista com o Raul e com o doutor Larry. Com você Nós também. Nós que agradecemos. Continue aí só mais um pouquinho, porque a gente vai ouvir agora o Larry Carvalho, que é advogado especialista em direito marítimo. Soraya, antes de eu concluir, eu vou só pegar dois ganchos aqui, um do próprio doutor Marcos Soares, que é em relação à medida provisória da semana passada, né? Assim, só para numericamente para se ter noção, hoje 62% das importações brasileiras exigem uma licença de importação prévia. Com a nova medida provisória, que foi exatamente uma demanda do CNI de muito tempo, de reduzir as licenças de importação, o Brasil, se Deus quiser, deve chegar aos mesmos patamares de alguns países desenvolvidos, que é de 10%. Né? Hoje o Brasil está na lista dos países que mais exigem licença de importação e, sem dúvida alguma, facilitando as importações, sem dúvida alguma, auxilia as exportações das empresas também, porque quase todas as grandes empresas de exportação dependem muito da importação de vários insumos, etc. O segundo ponto que eu ia falar é só pegando o gancho também do Raul, muito interessante quando ele fala do projeto de hidrogênio verde no Porto do Pecém, no estado do Ceará. Eu acho que isso vem em um momento muito, assim, no momento em que o mundo todo está discutindo na área da navegação e na área do shipping, uma descarbonização dos navios, uma utilização de hidrogênio como forma de combustível para as embarcações. Já se discute isso, se discutindo inclusive uma possível convenção internacional estipulando a descarbonização, então até uma demanda que os navios, a partir de tal ano, sejam todos com hidrogênio. E, assim, a gente vê os estaleiros lá da Coreia do Sul utilizando muito e sabendo utilizar muito essa tecnologia nas embarcações. Então, se o Brasil e se o estado do Ceará sair à frente, tivermos como está sendo anunciado, foi anunciado, salvo engano, hoje, dizendo
que o Ceará tem o potencial de começar a maior indústria de hidrogênio verde do Brasil. Então, sem dúvida alguma, temos as chances de ser líder, né, no fomento e no debate que estamos vivendo hoje de utilização de hidrogênio na área do transporte marítimo. Ok. Suas considerações finais, porque a gente já estourou o tempo aqui, Raul. Raul Viana, que é gerente de negócios portuários do Porto do Pecém. Bom, vou procurar ser bem objetivo, Carla. Inicialmente é só agradecer realmente o convite, é sempre um prazer. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por falar do Pecém. Um prazer dividir o palco com os doutores Marcos e Larry. E com relação às exportações e tudo que a gente falou aqui, o Porto do Pecém vem mostrando aí resultados e números robustos, mesmo em ano de pandemia, seguindo essa pandemia, infelizmente, mas temos aí números expressivos, quase 5 milhões de toneladas movimentadas nos primeiros 3 meses desse ano, um aumento de 11% se comparado ao ano passado. Temos toda a estrutura aqui no Pecém para atender do cliente pequeno ao médio até o grande e estamos sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Obrigado. Eu agradeço aos 3, os nossos convidados de hoje. Falamos sobre exportações, Complexo do Pecém, o Porto do Pecém, que completou 19 anos, direito marítimo, como o Centro Industrial do Ceará está dando suporte às pequenas e médias empresas que estão visualizando aí na exportação uma forma de sair dessa crise, né, durante essa pandemia. E se você quiser rever o nosso programa, ele vai ficar à sua disposição no YouTube da TV Ceará. Não esqueça, a gente está também no Instagram, no Facebook. O programa inédito vai ao ar na terça-feira, mas tem reprise no domingo, às 5 horas da tarde. Mais uma vez, eu agradeço aos nossos convidados, Larry Carvalho, advogado, especialista em direito marítimo, Marcos Soares, presidente do Centro Industrial do Ceará, e também Raul Viana, gerente de negócios portuários do Complexo do Pecém. Meus agradecimentos a vocês que participaram aqui, a vocês 3 que nos deram um pouquinho do tempo tão corrido de vocês para explicar essas questões para o nosso público, a quem eu também agradeço e aguardo na próxima semana. O Cena Pública fica por aqui. Até a semana que vem. Até breve.